pessoal! Eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui trazendo um texto também de um assunto que eu queria falar já faz tempo, sobre relacionamentos, claro, para minha playlist Amor e Relacionamentos. Casal semelhante ou complementar? Qual é o melhor? Vamos tentar entender um pouquinho dentro da abordagem da terapia de casal, terapia sistêmica familiar também, né? Que eu tenho essa especialização na minha formação. Um texto que foi publicado no site getpersonalgrowth.com. Não sei se é assim que fala, mas vamos lá. Se nos perguntássemos o que há de melhor em um relacionamento, ser semelhante ou complementar, a resposta seria que um relacionamento requer flexibilidade e mente aberta. Precisamos ser semelhantes em alguns aspectos e complementares em outros. Semelhante ou complementar? Essa é a pergunta que muitos se fazem na hora de escolher um parceiro. Alguns pensam que polos opostos se atraem, outros querem evitar as diferenças a todo custo para evitar possíveis conflitos. A verdade é que ambas as posições têm suas razões. Quem pensa que é melhor ter um relacionamento com alguém que tenha características diferentes das suas, complementares, acredita, por exemplo, que duas pessoas com temperamento irritável certamente acabarão brigando. Aqueles que estão inclinados a procurar um parceiro semelhante a eles argumentam que as diferenças, mais cedo ou mais tarde, criarão rachaduras no casal. Há também os que adotam uma posição intermediária. De acordo com essa categoria de pessoas, não é importante ser apenas semelhante ou apenas complementar. Precisamos equilibrar os dois aspectos, semelhantes em algumas coisas e complementares em outras. O que a psicologia diz sobre o assunto? Ali em algum lugar que para amar uns aos outros, as pessoas devem ter os mesmos princípios e gostos opostos. Palavras de George Sand. O fascínio do oposto. Quando uma pessoa não tem uma opinião positiva sobre si mesma, muitas vezes ela é atraída por aqueles que são diferentes dela. Ela vê no outro a oportunidade de projetar e materializar quem gostaria de ser, porém sem conseguir. Por exemplo, quem passa despercebido tende a procurar um parceiro muito popular. Há também o caso de quem, para seguir em frente, mais do que procurar uma relação de casal, procura uma verdadeira simbiose com o parceiro. Normalmente são pessoas inseguras e medrosas que precisam da força do outro para receber proteção e apoio. Deixa eu dar uma. Aí. Em princípio, se você promove o crescimento pessoal, isso não é ruim. No entanto, se houver um vício entre os parceiros, a situação é diferente. Depois, há quem, entre semelhantes e complementares, opte pela segunda opção, porque vê o casal como uma equipe ou como uma empresa a seguir. Essas pessoas pensam, e enfatizamos o verbo pensar, que é melhor combinar forças e fraquezas para alcançar resultados comuns. Semelhante ou complementar? A ciência também se questionou se é melhor ser semelhante ou complementar dentro de uma relação de casal. A Universidade do Kansas realizou um estudo no qual foram examinados 1.523 casais. Os resultados mostraram que em 86% dos casos, os casais cujos membros eram semelhantes duravam mais tempo. Outro estudo realizado pela Universidade de Michigan também chegou à mesma conclusão. Aparentemente, o que mais importa são as semelhanças encontradas em aspectos relativos à personalidade, valores, modo de ser, atividades
recreativas, consumo de álcool e uso de tecnologias. Geralmente as pessoas são consideradas atraídas pelo que é diferente delas. A diversidade gera curiosidade e é vista como uma oportunidade para explorar novos territórios emocionais. No entanto, com o passar do tempo, o que era novo começa a se tornar uma barreira e as diferenças assumem uma conotação negativa. Abertura mental e flexibilidade. O dilema que surge da pergunta semelhante ou complementar é um pouco artificial. Dentro de um casal não se é totalmente semelhante, nem totalmente complementar. É difícil encontrar quem possa responder perfeitamente às nossas necessidades e às necessidades do nosso mundo interior. A verdade é que cada parceiro é semelhante e diferente ao mesmo tempo. É por isso que as duas alternativas são ilusórias. Dito isso, devemos destacar o fato de que todos os estudos sobre o assunto concordam em um ponto: ter os mesmos gostos e comportamento é muito importante. Mesmo nessa situação, no entanto, sempre haverá momentos em que um dos membros do casal terá que ceder. Os casais mais estáveis são os mais flexíveis. As diferenças entre os membros do casal são importantes e se dão bem. Eles contribuem para o crescimento mútuo. Grande parte da vida amorosa tem a ver com a compreensão dessas diferenças. Quando as divergências são de pouca influência, há uma alta probabilidade de que o par dure muito tempo. Por outro lado, se as diferenças são profundas, há uma chance maior de que a vida do casal se complique. Finalmente, a resposta à pergunta é ambos semelhantes e complementares. Devemos ser semelhantes em substância e complementares com base em acordos voluntários e conscientes. Por outro lado, isso é amor. Encontrar um equilíbrio entre a afirmação pessoal e a afirmação do parceiro. É isso. Vamos lá. Pares ou casais semelhantes ou complementares, o que é melhor? Não é, posso dizer, da minha experiência em consultório, pessoas extremamente diferentes, como foi dito já quase no final do texto, extremamente diferentes, um é a sombra oposta do outro, geralmente vão ter muitos conflitos, porque a forma como um age é muito diferente do outro. O que se busca, em primeiro lugar, uma afinidade, uma sintonia de objetivos, de formas de pensar, de valores. Em primeiro lugar, isso é o que conecta, né? Mas a nossa forma de ser e de se expressar é completamente singular, não existem duas pessoas iguais, né? Por isso não somos repetíveis, mesmo gêmeos, trigêmeos, nunca são iguais, né? E tem pensamentos diferentes, tem planos de alma diferentes, mesmo tendo nascido de uma mesma célula. Então, obviamente, entre casais que nem são irmãos gêmeos, podem ser almas gêmeas, né? Mas não irmãos gêmeos da mesma célula física deste mundo terreno, vão existir as diferenças, não é? E o que a gente observa em consultório, casais complementares são casais que obtêm um crescimento evolutivo espiritual muito maior do que casais somente semelhantes, onde, ok, não vai ter nenhum tipo de embate, mas também não vai ter nenhum crescimento, sabe? Aquela zona de conforto. Ok, vou ficar aqui, aquela pessoa não me questiona em nada, tá tudo certo, tudo bem. Mas também, depois de um tempo, aquela mesmice, vamos dizer assim, não vai acrescentar nada ao processo evolutivo de ambos, não é? Então, as diferenças, elas fazem
com que as pessoas se questionem dentro do respeito, dentro do amor, dentro desta visão de que somos diferentes, podemos conversar, mas podemos chegar num ponto comum. Se eu abro a minha mente para escutar o outro e o outro abre a sua mente para me escutar, nós vamos ter um ganho, porque eu expando a minha consciência, expando os valores que eu estou, de repente, analisando uma situação assim como o outro, e isso traz crescimento, zona de conforto, né? Como as meninas superpoderosas lá naquela live, né, que nós fizemos no Centro de Estudos Fênix, onde eu contei toda a minha história, né, falando sobre o processo de emergência espiritual, e a Anne e a Dini, eu não lembro quem falou, mas deu o termo para a zona de conforto, o furô de cocô. Fui eu que fiz, tá quentinho, não saio daqui. Também não me desenvolvo. Correr riscos traz crescimento. Claro que riscos calculados dentro desta afinidade inicial, desses objetivos semelhantes, não é? Desta, vamos dizer assim, desta gama de valores semelhantes que me impulsionam a estar com alguém, porque eu sinto que existe uma semelhança que vai nos aproximar também, mas dentro disso existir também a diferença de um casal complementar aquilo que eu não tenho. Eu posso dizer de mim que sou extremamente espiritual, extremamente psicológica, vamos dizer assim, onde o meu racional está sendo treinado nesse momento, e eu rendo graças aqui à minha psicóloga, Regina Helena Barachini, né, que me dá umas bordoadas de vez em quando, umas porradas, que eu falo, uau, né, vou para trás e falo, tá bom, Rê, tá bom, Rê, vou pensar. Aí eu penso, chego à conclusão, né, muitas vezes não 100% daquilo que ela falou, mas que eu devo analisar aquilo de uma outra forma, sob um outro ângulo também. Então, um casal onde uma pessoa é tão espiritual e a outra é tão racional, se houver flexibilidade para o crescimento, se sairmos do ofurô de cocô, nós vamos ter crescimento. A flexibilidade, não sou dona da razão, a outra pessoa tem a sua verdade também. Ok, vamos conversar sobre isso. Vamos evoluir em conjunto, né? Dentro da terapia de casal, a gente diz, toda crise no casamento, no relacionamento, leva à subida de um patamar no relacionamento conjugal. E isso é importantíssimo. A cada vez que eu subo um patamar, mais o vínculo se estreita e maior a relação se torna, mais consistente, mais equilibrada, até que venha uma outra crise, que, né, que se pegarmos o pictograma chinês para a palavra crise, também é a oportunidade, crise e oportunidade como sinônimos, oportunidade de crescimento. Então, não podemos nos relacionar com uma cópia nossa o tempo todo. Não haverá crescimento. Obviamente, projetamos no outro a nossa sombra, né? Vou usar o meu exemplo de novo, a minha sombra é o racional, óbvio, porque o meu lado mais desenvolvido é o espiritual. Então é aonde eu tenho mais dificuldade, é que eu estou aprendendo nesse momento a raciocinar dessa maneira, não é? É muito fácil fazer a leitura pelo âmbito espiritual e psicológico para mim, mas lidar com o racional puramente é quase impossível para mim.
Agora, significa que eu estou 100% certa? Não. Porque talvez eu tenha que integrar mesmo o lado racional, é isso que a minha psicóloga diz, né? E parar de ser tão bobinha, parar de ser tão confiante, etc, 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 que a vida vem dando bordoadas, né? Trazendo situações onde, olha, então, se você tivesse aberto um pouquinho o olho, as coisas não chegariam nesse ponto, não é? Essa característica minha de empata e de todas as pessoas empatas de se jogarem, né? Na vida, no relacionamento, numa amizade, de sermos pessoas intensas, verdadeiras, sensíveis até demais, pode sim fazer com que a gente caia em armadilhas, ok? Temos que reconhecer isso, não é? Agora, se eu tenho em relação a casamento, a relacionamento conjugal, se eu tenho um parceiro que é mais racional, e se eu consigo conversar não querendo manter a razão, né? Como eu já falei aqui em vários vídeos, do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, desse médico maravilhoso, de Pak Chopra, médico indiano, e que fala, se eu não me engano, na 6ª lei, né? Da indefensibilidade. Eu não tenho que defender com unhas e dentes a minha ideia, porque eu posso não ter a verdade absoluta, como ninguém tem. Eu tenho que abrir para ouvir o outro, ter a mente flexível, ter a mente capaz de absorver novos conhecimentos, novas vertentes, né? De como estamos vendo a realidade. Como eu disse já, de acordo com a psicologia transpessoal, quem está ancorado no racional vai ver tudo sob o ângulo racional. Quem está no espiritual vai ver tudo sob o ângulo espiritual. Ok? Vamos conversar, vamos analisar, vamos nos deixar infundir com essa diferença que vai trazer crescimento. Não pensar que qualquer diferença já devemos excluir o relacionamento, não é? A nossa sombra projetada no parceiro, quando eu tenho capacidade de reconhecer que aquilo é um aspecto meu, que eu tô jogando nele, que eu não tô vendo em mim, vai fazer com que eu trabalhe aquele aspecto em mim e vice-versa. Podemos conversar nesse nível. É isso que a gente trabalha em terapia de casal, que é muito bacana. Ao mesmo tempo, a gente tem lá 2 luvinhas de boxe, porque o pau come nas sessões. Porque um quer provar para o outro que está certo. E o que precisa é que cada um consiga entrar no mundo do outro para entender, para compreender por que a pessoa pensa e age daquela forma. Não somos assim por mera casualidade, somos assim porque temos um histórico de vida, não é? Que nos torna assim, e as dificuldades vão forjando a nossa fortaleza em termos de personalidade, em termos de espiritualidade. É isso que estamos fazendo aqui. Então, semelhanças de objetivos, de valores e complementares na forma de ver a vida, de ver o mundo, que possam conversar com mentes abertas e flexíveis para o crescimento. Esse é o melhor tipo de relacionamento, certo? Vamos pensar sobre isso e analisar aquilo que a gente tem, né, com os nossos parceiros, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.